Glória a Deus, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa de cura, de visitação de Deus, de liberdade, amém? Logo se estiver, vamos adorar o nosso Deus, vamos buscar dele. Ele é socorro, ele é refúgio, ele é poderoso. Ele é Deus dos impossíveis. É o Deus que se coloca à frente das batalhas e nos livra com mão forte e poderosa. É o Deus que por amor entregou seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e receba da cruz do Calvário tudo o que ele conquistou para nós como direito e como herança, a restauração completa, a salvação
resgata Israel. Isaías capítulo 43, versículo 1, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, irmãos, aqui nós temos o primeiro entendimento, que aquele que nos fez, aquele que nos chamou, aquele que nos criou, que nos remiu, quer dizer, que nos salvou, que nos formou, que tudo fez por nós, quando Ele também nos chama, né, a missionária sempre usa essa frase do patrocinador, que quando Deus chama, Deus dá também as ferramentas. Mas essas ferramentas não é só para o chamado do patrocinador. Essas ferramentas são para o nosso dia a dia, amém? Então a primeira ferramenta que Deus nos dá é coragem. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de medo. Então Deus está falando aqui, ó, fui eu que te chamei, então não precisa ter medo. Eu que formei todas as coisas, eu conheço você pelo nome, sei das suas limitações, mas aqui eu tenho uma direção do próprio céus, uma direção da palavra para te dar. Qual é? Tire o medo da sua vida. O medo é uma porta que abre muitas e muitas e muitas portas. Eu digo que o medo, né, ele só está aqui, ó. Na verdade, o medo não existe. É algo que a nossa imaginação cria. Quando nós éramos mais novos, né, bem pequenininhos, já tínhamos medo de assombração. Mas quem foi que nos disse que existia assombração? Alguém enfiou isso na nossa imaginação. A gente já, né, a gente nem sabe o que é, mas a gente já fica com medo, já tem um receio por algo que pessoas implantaram na nossa mente. As histórias que eu tive na infância, irmãos, né? Eu sempre falo isso para o meu marido de vez em quando. Eu não ouvia aquelas historinhas de princesa, aquelas historinhas de menina. Não, eu só ouvia histórias de terror, irmãos. Né? Troço estranho, mas era só histórias de terror. Eu morava no interior, você sabe que qualquer cantinho é escuro, não tem poste, não tem nada, né? Então qualquer coisinha que balance lá já te gera um grande medo. Então as pessoas, podem ver que as pessoas do interior é que tem mais essas crendices, né? Essas coisas, por quê? Porque falta um pouco de luz e de liberdade. Luz no sentido físico mesmo, que qualquer sombra vira uma assombração. Daí o nome assombração, né? Qualquer sombrinha se mexe, é algo grande, é algo grandão. Então por isso você tem termo de assombração, aquilo que mete medo, aquilo que ninguém vê, mas a pessoa tem a nítida impressão que está ali. Aí o diabo se aproveita, toma a forma daquele medo e aquilo acaba acontecendo na nossa vida, aquilo acaba nos perseguindo, né? Então tudo aquilo que você nutre na sua imaginação de medo, aquilo ali é uma grande porta aberta. Eu costumo dizer que é uma grande porteira, na verdade. O diabo tem toda a facilidade de entrar e colocar tudo que não presta. Então, note que Deus, a primeira coisa que Ele faz, foi eu te criei. Eu sei que você é forte. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você tem condições de chegar, de alcançar, de vencer. Mas o que nos impede? O danado do medo. Medo de perder alguém, né? Quantas pessoas já não fizeram besteiras na vida por causa de medo de perder alguém? Eu já fiz isso no passado. Por medo de perder alguém, muitos por medo de perder uma posição, de perder a família, de perder o emprego, né? Quantas pessoas, por causa do medo, tomam tanta atitude, né? Às vezes se tranca dentro de si mesmo e ela não se abre com medo, tem medo. Algum tipo de medo está atrapalhando essa pessoa a vencer na vida, de ver Deus trabalhar, de ver o Deus que criou todas as coisas, né, se mover em nossa direção. Pastor, olha, eu morro de medo de doença. Tem que tirar esse medo.
senão aquela doença vai encontrar liberdade para entrar na nossa vida. Lembra do Jó? O Jó, quando ele contemplava tudo aquilo que ele tinha conquistado, que Deus tinha dado para ele não falou com a boca, mas no íntimo do coração, né, lá no capítulo 3 de Jó, diz isso, que ele nutria o medo de perder aquilo tudo, e receava, o receio que ele tinha de perder aconteceu. Perdeu tudo que ele tinha conquistado, não precisava ter sido daquele jeito, mas o medo abriu uma porta para Satanás e até Deus para perturbar o Jó. Primeiro Satanás foi perturbar Deus. Ah lá, seu filhinho Jó, o Jó mimadinho, o Jó bonitinho, né? E Deus fala, ele é justo, ele é fiel, ele é temente. Aí já começa a provocar, também ele tem tudo. Tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar. Tira a saúde dele para ver se ele não vai virar as costas. Mas em tudo Jó não pegou. Apesar do coração estar aflito, Jó tinha uma grande fé em Deus. E o que nos segura nos dias de hoje é a nossa fé. Amém? Então, lendo novamente o versículo 1. Mas agora, é para este momento, tá? Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, ou seja, te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está falando, eu vou tomar conta de você. Agora você vai pular comigo para o versículo 11, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Então você percebe que Deus, ele começa a entrar no meio da situação e se colocar dentro dela. Olha, se não for eu para te tirar desse buraco, ninguém mais te tira. Se não for eu para te levantar dessa cova, ninguém mais te levanta. Deus está se colocando numa posição aqui, irmãos, que a gente não precisa correr para nenhum canto ou para ninguém para pedir socorro. Socorro e salvação está nele. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, sou dono de tudo. E ele disse, fora de mim não há Salvador. Versículo 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E olha que detalhe importante. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois o que, igreja? As minhas testemunhas, diz o Senhor. Quem é que vai declarar o nome de Deus na face dessa terra através dos testemunhos? Nós que fomos chamados pelo Senhor. Então Deus aqui ele está firmando um compromisso que quando nós fizermos dele a nossa fonte de salvação, nós teremos até testemunho para contar. Olha que coisa maravilhosa. Por isso o salmista Davi ele diz, né, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome de quem? No nome do Senhor, né? O Provérbios diz lá, o Salomão diz o quê? Não se estribe no teu próprio entendimento. Ah não, eu sou inteligente para sair dessa. Tem coisas pequenas, irmãos, que a gente resolve, mas tem coisas que já saíram do nosso controle. Como eu falei na semana passada, falando aqui, não para ficar falando de doença, não errado, né, gente? Mas para falar no sentido assim geral, uma enfermidade é algo que fugiu do nosso controle. Porque tem medicações, irmãos, que elas já não fazem mais efeito. Então não tem o que a pessoa fazer. Ela tenta remediar, faz um tratamento daqui, faz um tratamento dali, a chegar no diagnóstico, o médico falou, não tem como. Ou você vai viver o resto da sua vida podendo desse remédio, mas vai chegar na hora do remédio, vai ficar tão acostumado com o seu corpo que nem efeito vai fazer. Esperar a morte. Fugiu do controle. Ou às vezes a mentalidade de alguém. A pessoa que fala, não, eu vou sair de casa e não tem santo que me prenda aqui dentro. É a pessoa que decide, não, eu vou matar o outro. Eu vou entrar para a criminalidade. Né? Quando a pessoa toma uma decisão baseada às vezes nos seus medos, ninguém
assim, humanamente falando, não pode mudar aquela pessoa, não pode voltar atrás. Eu estava vendo um testemunho de um homem que ele manifestava, por algum motivo, a família da esposa tinha causado uma grande mágoa no coração dele, né? Não sei bem ao certo, eu peguei o testemunho dessa maneira. Então, alguns anos atrás, a família da esposa tinha feito alguma coisa que machucou o coração daquele marido. E por algum motivo, a família da esposa veio morar no quintal dele, né? Eram 3 casas dentro do quintal. A casa que ele morava e mais 2 casas que os familiares dela, da esposa, moravam. E teve um dia que o diabo entrou no corpo dele, que ele andava pelas ruas como se estivesse embriagado, mas estava manifestado. Ele foi no posto de gasolina, olha só como o diabo é sujo. Ele foi no posto de gasolina, comprou ali uns galões de gasolina, ia chegar em casa, esperar a madrugada, colocar fogo em tudo, matar ele e todo mundo. Não era matar só eles, não. Ia matar eles e ele também. Ia tocar fogo em todo mundo, ia acabar ali. As 3 casas iam queimar. Aí ele estava passando na frente da igreja, uma igreja lá da Piedade, lá no Rio de Janeiro. A igreja estava aberta. E ele trabalhando, ele olhou assim, resmungou alguma coisa. Aí o porteiro da igreja, né? Por isso que é importante ter porteiro na igreja. Às vezes a pessoa acha que para trabalhar na igreja só botar uniforme, ser um pastor, não. Qualquer parte da igreja é um serviço para Deus, desde quem limpa, desde quem divulga a igreja, desde quem fica na porta, tudo é trabalho para Deus. Amém? Aí esse porteiro notou que aquele homem tinha uma coisa estranha, o Espírito Santo incomodou, porque onde há o Espírito de Deus é verdade. Aí o porteiro gritou para 2 obreiros que estavam dentro da igreja: obreiro, corre aqui, corre aqui. Aquele homem ali não está bem, não. Vão atrás dele. Aqueles 2 homens foram, aqueles 2 obreiros, né, insistiram com ele para entrar na igreja, insistiram. Quando o homem entrou na igreja, o homem manifestou. Né? Até então se julgava que ele estava bêbado, mas não estava, manifestado. Já começou a gritar: me larga, que eu vou exterminar com todo mundo. Aí aqueles homens de Deus ali fizeram a oração da fé, né? E depois que expulsou o demônio ali, o homem se acabou, deram água para ele. Aí chamaram a pastora da igreja, a pastora foi lá. Quando a pastora foi lá para conversar com ele, aí ele falou: pastor, eu ia matar todo mundo e depois ia me matar, ia jogar fogo em todo mundo, por causa de uma mágoa que eu tinha no coração de algo que eles haviam feito há anos e anos atrás. Então, olha como que a mágoa entrou no coração, virou um medo ali dentro daquele homem, não se erguer na vida, a ponto de querer acabar com todo mundo. Então, às vezes a pessoa não vê a importância da igreja. Igreja. Mas se a igreja não tivesse aberta naquele dia, se não tivesse um porteiro, não tivesse um obreiro disposto a ir ali, não tivesse um pastor, uma pastora aí para dar uma palavra, 3 famílias teriam morrido. Uma tragédia. E se sobrevivesse alguém, olha a dor que esse pessoal ia levar. Né? Se alguém conseguisse sair das chamas, olha assim para elas. Então o diabo não está com a brincadeira. Mas só que Deus fala: nada dessas coisas precisam te atemorizar. Que quando eu for o Senhor da sua vida, eu vou começar a mudar os seus caminhos. Aquilo que vinha para o mal se transformará para o bem. Que era maldição, vai virar bênção. E aí o versículo 12 diz isso: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho ouve. Ou seja, o tempo todo Deus está se apresentando a nós. Amém? Se apresenta através do livramento, através da palavra, né? Através do Espírito Santo. Então nós temos Deus o tempo todo conosco. Temos que aproveitar isso. E ele diz aqui, 13: e ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes da criação do mundo, né? Antes de Deus fazer a separação das águas da terra, da noite para o dia, do sol, da lua, antes de Deus fazer tudo ali, ele já era Deus. Então o tempo todo, do começo ao fim, até sobre Satanás ele tem controle. Então nós não precisamos temer o dia de amanhã.
Amém? Não precisamos temer o agora e nem temer alguma coisa do nosso passado. Senhor, me liberta daquele medo que eu tinha no passado, que o presente seja uma bênção, que o futuro seja de esperança. Eu sei que o Senhor vai me tirar desse fundo do poço. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa vida. Eu sei que o Senhor vai me curar, porque a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus já fui liberto, já fui curado. Então não tenho por que ter medo de nada, não. E arranca, irmãos. Arranca o medo do coração. Pastora, não é fácil, realmente. Mas à medida que você vai se aproximando de Deus, a luz dele vai te iluminando. Aí a assombração vai se dissipando. Amém? Então, irmãos, olha só o que ele diz aqui, ó. 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer o quê? Escapar das minhas mãos. Então entrega tudo na mão dele. Já não pode escapar das mãos de Deus, não. Amém? Se coloca também nas mãos de Deus. Ele não vai deixar você escapulir, não. Não vai deixar o imundo para nem te tocar, não. E olha que coisa linda. Finalzinho do versículo 3, onde nós vamos terminar. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus entrar no negócio, irmãos, quando Deus entrar na peleja, quem é que vai impedir? Quando Deus entrar na sua situação, lá naquele problema que está te afligindo, vai ser igual aquela lanterna que a mamãe usou para expulsar a vaquinha pretinha de lá. Nunca mais. Nunca mais aquele medo, aquela cisma, aquela ansiedade, aquela preocupação vai te abater. Por quê? Porque você sabe que Deus é com você. Aí você pode dizer para o diabo, fala assim, ó, diabo, Deus disse que ele é comigo e maior é Deus. Maior está comigo. Se o meu Deus operar, nem você pode impedir. Lembra do testemunho que eu contei aqui na semana retrasada, umas semanas atrás? Quando Deus manda até o diabo. Então, você é um gerador de testemunho. Você é a testemunha viva de Deus. Como é que o Evangelho se espalha? Porque, como que o Evangelho se espalhou? Porque alguém teve contato com o Evangelho, contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro. Não tinha internet na época, não tinha, não. Então alguém foi curado, contou para o outro, fulano foi curado, quem curou? Então Jesus, quem é Jesus? Aí Jesus vem e se apresenta. E assim você chegou na igreja também. Alguém te falou de Jesus. Alguém falou que Deus salva, cura, liberta. E eis você aqui na presença do Senhor. Amém? Então guarda o teu coração, guarda a tua mente e não deixa nada impedir que Deus venha operar na sua vida. Agindo Deus, agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém. O seu Deus é maior. Amém? Então vamos orar agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, eu cheguei aqui hoje com uma dor tão esquisita. Coloca a mão em cima de onde está doendo. Pastor, é um medo que eu tenho. Então põe no coração, não tem problema não. Pastor, eu estou aqui representando um membro da minha casa. Aquela pessoa está perdida no álcool, nas drogas. Aquela pessoa está perdida no medo. Então, lembra dessa pessoa em oração agora. Para Deus não há impossíveis. Amém? Com Jesus você pode avançar e alcançar lugares que você jamais pensou em chegar. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, que nos mostrou que o Senhor que nos formou, nos criou, nos chamou, nos salvou. O Senhor disse que estaria conosco, pois o Senhor nos chamou pelo nosso próprio nome. O Senhor disse, não precisa ter medo. E Pai, nós queremos lançar esse medo fora agora. O verdadeiro amor, diz a Tua palavra, lança fora todo medo. E esse amor que o Senhor tem por nós nos faz sentir seguros, cuidados, amados, a ponto de não ter medo de nenhuma circunstância que se levante contra nós. Fato é, irmãos, que muitas vezes o medo ele bate a nossa porta. Fato é que muitas vezes as nossas imaginações nos fazem ter preocupações. Fato é que muitas vezes nós tiramos os nossos olhos da palavra
e começamos a enxergar coisas que nós não deveríamos estar colocando os nossos olhos. Mas um fato maior é que Ele continua sendo Deus. Ele diz: antes que qualquer coisa existisse, eu já existia. Deus está dizendo: olha, antes de qualquer coisa ter sido formada, eu sou o Senhor de todas as coisas. E na minha ordem até o inferno obedece. Meu irmão, lembra que o Espírito que Ele te deu não foi de covardia. Ele não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de fortaleza, para você ser forte, corajoso, enfrentar de cabeça erguida qualquer situação que se levante contra você. Talvez hoje você tenha que enfrentar, talvez o receio de uma doença, da perda de alguém, mas Deus está falando para você: olha, quando eu começar a agir, ninguém pode impedir. Então começa a crer em Deus, começa a crer em Deus. Pastor, eu estou enfrentando uma dificuldade na área da saúde. Já de vez em quando está querendo colocar o medo que eu vou ficar com tal doença, eu vou ficar de tal jeito, eu vou ficar na dependência de uma medicação, na dependência de alguém. Meu irmão, então olha para Jesus agora. Olha para Deus. Imagina a cruz de Cristo na sua mente agora. Imagine o sangue de Jesus jorrando daquela cruz. Foi para você ter vida, e vida com a cruz. Então comece a confessar: eu sou curado pelas feridas de Jesus, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. O meu Jesus já me curou, então eu tenho que tomar posse disso. Eu não vou ter medo desse mal, não, pois o Senhor é comigo. E aí olhar para aquele mal e declarar diante da palavra, pois a palavra diz que Deus está agindo, Deus está operando, e que nós somos testemunhas dele. Então, quando nós nos colocamos na posição de escolhidos, chamados por Deus, Ele nos dá a ferramenta para guerrear. E a fé que Ele te deu hoje, meu irmão, é isso. Para você vencer esse medo. Para você vencer esse medo de perder, esse medo de doença, esse medo de enfermidade, esse medo de acabar sozinho. Não sei qual medo que você chegou aqui enfrentando. Mas você vai sair daqui em nome de Jesus, fortalecido para a glória de Deus. Você vai sair daqui hoje curado, restaurado. Olha o que o teu corpo diz: eu te declaro, meu corpo seja curado agora em nome de Jesus. Declare que a sua alma seja sarada agora em nome de Jesus. Declare que a sua mente seja corajosa agora em nome de Jesus. Declare que o seu coração tenha sentimentos bons agora em nome de Jesus. Olhe para aquela área difícil da sua vida, que muitas vezes é impossível você ver qualquer solução. Diga para aquela área da sua vida: escuta aqui, eu vida financeira. O meu Deus operando, ninguém pode impedir a prosperidade. Olha para aquele familiar que aos olhos do mundo está perdido e começa a dizer: o fulano de tal, chama aquele familiar para o nome. Agindo, meu Deus, Satanás não pode te segurar na vida. Agindo, meu Deus, Satanás não pode impedir sua salvação. A chamar existência de quem existe. Por isso, Senhor, nós cremos, pois a tua palavra nos garante: tudo é possível ao que crê. E nós cremos em ti. E nós vamos declarar isso agora. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos.
pois assim nos garante a tua palavra. E sobre todas as coisas tu nos fez muito mais que vencedores. Por isso nós nos declaramos vencedores sobre toda a artimanha do inferno, desde a nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas, meu Deus, vida, na nossa caminhada, nas nossas fazendas, nas nossas perícias, aonde o diabo tentar colocar um medo, colocar uma destruição, colocar um pavor, colocar uma doença, colocar uma necessidade. Nós já temos na nossa boca a declaração de fé sobre tudo isso. Nós somos muito mais que vencedores, porque agindo, meu Deus, ninguém pode impedir. E o Senhor já nos deu uma ferramenta agora para vencermos toda e qualquer tentativa do diabo. E nós declaramos para essas tentativas sejam frustradas agora, em o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nós cremos nisso. Nós cremos na tua palavra. E a tua palavra diz que nós somos tua testemunha. Oh, Senhor, queremos testemunhar os teus feitos. Queremos testemunhar os teus livramentos, a tua palavra, tudo que fizeste em nós. Então nós declaramos do alto da nossa cabeça, plano dos pés, do fio de cabelo à unha, que somos restaurados, redimidos, somos curados, somos livres, somos abençoados para a glória de Deus. Você que crê nisso, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Para a glória do Pai. Diga graças a Deus. Então, irmãos, essa é a palavra de fé. Para que você fique nela, medite nela e use-a todas as vezes que você necessitar. Você não está sozinho. Amém?